Jesus Cristo estava conosco. Os 10 mandamentos foram deturpados e corrompidos pelos fariseus da época, dos doutores da lei, que vinham corrompendo a lei de Deus. Então surge Jesus Cristo, vendo o tormento dos homens da época, a submissão que eles eram postos, o cerceamento que eles estavam colocados, as omissões dos ensinamentos que estavam sendo colocados para eles. Jesus Cristo vem trazer realmente a ideia da vida espiritual para o homem da época. Tanto que essa vida espiritual, até hoje, muitos não têm ideia de que tem a vida espiritual. Mas tudo isso, meus amigos, não é por falta de divulgação do que tem a ser a vida espiritual. Porque se nós vamos ver, meus irmãos, desde o nosso filósofo Sócrates e muitos outros filósofos famosos, todos eles falam da vida espiritual e da imortalidade da alma. E o homem, inconscientemente, ele sabe que existe o mundo espiritual. Porque senão, meu irmão, com todo respeito, por que haveria a missa do sétimo dia? Se o homem não soubesse que quando morre tudo acaba, para que ele faz missa do sétimo dia? Para que muitas vezes faz a oração para fulano que dizem que morreu ou faleceu? Então, inconscientemente, o homem tem toda a sua história, sabe que nós continuamos a nossa vida. Tanto que na Idade Média criaram o inferno, o purgatório, né? O céu, por quê? Você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o paraíso. Mas quem é que vai? Então, conscientemente, todos os homens e todas as religiões têm ideia que a vida, que nós temos uma existência após o nosso desencarne, após a perda do corpo espiritual, do corpo material. Então, a vida espiritual, ela tem uma noção na cabeça dos homens. Mas quem vem trazer realmente e anunciar ela foi Jesus Cristo. E a doutrina espírita, que mais tarde veio trazer concretamente para o homem, dizer que vem a ser mundo espiritual, que está aqui. Mas que vida é esta? Mas que vida espiritual é esta? Que futuro é esse? Essa é a grande pergunta que todo homem faz até hoje. Aquele que não se conscientizou ainda, que existe algo além da nosso corpo material. Então a doutrina espírita nos explica a vida espiritual, nos vem dizer que futuro é esse, e esse é o grande objetivo do Mestre Jesus Cristo quando ele vem trazer o seu ensinamento. Era dizer para o homem que todo sofrimento que ele passa hoje em dia, e dores, tem um modo de ser melhor amanhã. Tanto que lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz a Pilatos: o meu reino não é aqui. Mas no final desse texto ele diz: mas ainda poderá ser aqui. Ou seja, ele está dizendo que nós podemos ser felizes, de acordo com aquilo que nós queremos hoje, se nós resolvemos seguir os passos do Mestre. Então essas parábolas vêm dizer isso aqui, falar sobre o reino de Deus, que é aí que está escrito mais embaixo. Nesse diálogo aqui, é Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém, pela primeira vez que ele entra em Jerusalém, está descansando perto de um templo, onde os doutores da lei saem daquele templo. E um deles, Caifás, que mais tarde foi seu sicário, reconhecendo as roupas daquele homem, que ele era um galileu, e pergunta a ele: Galileu, o que fazes na cidade? E o mestre responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E o doutor da lei continuou: reino de Deus? E que pensas tu que vencer vencer isso? E o mestre responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então toda a vida do mestre, todo o seu ensinamento, todas as palavras foi para quê? Mostrar orientar o homem para que pudesse entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E essa é uma das parábolas. Como eu falei no começo, que a doutrina espírita e Kardec, aliás, colocou no nosso evangelho para nós podermos entender um pouco mais o que é vencer o reino dos céus. Mas nós fomos buscar, para iniciar nossa reflexão, buscar no livro do Jesus em Nós, de Bezerra de Menezes, ditado por Bezerra de Menezes, de Valdo Franco, que diz assim: quando a sombra tétrica da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reserva: eu sou a luz do mundo. Toda a sua beleza e claridade criou o amor na cultura como na presença do Pai misericordioso, na mente e no coração da humanidade. Exaltando a glória da vida e de todas as vibrações do astro em formação,
um mestre incomparável exclamou: eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dulce condutor estudou: eu sou o caminho. Roteiro único para a verdade, a sua mensagem fez-se alicerce de todas as edificações morais e proclamou: eu sou a porta. Seu poder de determinação determinava: vinde a mim. E um mundo de sacrifício ergueu cruz e surgirá o holocausto através das páginas da história. Milhões de convidados o seguiram e ofereceram-se um sacrifício. Muitos, porém, não lhe puderam ser fiéis, corromperam sua mensagem, falsearam sua vida, e quando o mundo se organizava para mudar de escala evolutiva, ele liberou os guias da humanidade e voltou na glória ao seu lado da imortalidade. É de perguntar-se então a nós, que o conhecemos e comprometemos com ele, que somos. Vós sois o sal da terra que o mundo necessita por seu sabor. Sabendo a responsabilidade que temos com ele, como devemos agir. Essa é a mensagem de Bezerra, recebida por nós de volta. Iniciando a nossa primeira parte do nosso capítulo, que é o festim de bodas, onde o rei convida homens para participar do seu festim de bodas e despachou os servos para que esses homens fossem participar desse festim que ele estava fazendo. Mas eles não quiseram saber. E o rei disse: preparei o meu jantar, mas ninguém se interessou em jantar que o rei estava convidando. E o rei ainda chama: vinde às bodas. Mas cada um procurou o seu lado, foi para seus interesses, um para sua casa de campo, o outro para seus negócios, e não foram na festa que o rei tinha chamado. Então o rei disse a seus servos: ide às encruzilhadas e chamai a todos às bodas quando os encontrarem. Dessa forma, todos os seus servos saíram e convidaram a todo mundo. Mas quando todos que vieram participar daquele festim, e o rei chegando na mesa, viu que alguém não estava com a túnica nupcial. E me perguntou: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. E o rei continuou: então disse: atalhe as mãos, os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, por quantos muitos chamados e poucos escolhidos. Está lá no nosso Evangelho. Então, meus amigos, não basta para entrar no reino do céu que nós sejamos seres escolhidos. É preciso que nós tenhamos a túnica nupcial, ou seja, ter o puro coração. Para admitir-nos no banquete da suprema felicidade, Deus não pergunta o que sabemos e nem quem possuímos, mas o que valemos e o bem que fizemos. Isso aqui é uma grande verdade, meus amigos, que está lá na Revista Espírita, de 1865, que ensina o Espiritismo. Então, quando nós encarnamos, ninguém pergunta a nós quem nós fomos aqui na Terra, quem somos, qual os títulos que temos, qual era a nossa situação financeira, a nossa cor, enfim, a nossa crença. A única coisa que se pergunta quando nós desencarnamos: o que foi que fizemos? O que é que nós estamos levando de valor para a espiritualidade? Ainda hoje, lendo uma mensagem no Face, foi colocado nos grupos, falando de um companheiro que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, chamando a atenção para isso aqui: que não adianta querer fazer muito, dizer muito, se não agirmos conforme aquilo que nós estamos falando. Que os espíritos se enganam muito, que acham que estão fazendo muita coisa aqui na Terra, mas se não cumprir realmente aquilo que diz e aquilo que o Mestre de Justiça vem ensinar, não vai adiantar muita coisa para nós espíritas, que temos certo conhecimento da lei de Deus. Então é, pois, no seu melhoramento individual, que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou o proveito do espiritismo. É uma coisa que nós temos que fazer. Usar os conhecimentos que temos, que a doutrina espírita nos traz, trazer para nós e tentar praticar tudo aquilo que vamos aprendendo. Então nos fala que os convidados que se excusaram são aquelas pessoas materialistas, né, como está escrito lá, mundanas, que se preocupam com as suas coisas materiais, com a sua vida material. E o que o Senhor chamou todos os convidados, os bons e os maus, porque os primeiros convidados foram os hebreus, já que eles foi a eles revelada a primeira revelação lá em Moisés, quando Moisés tirou os hebreus da escravidão do Egito, a eles foi dito a primeira revelação. A eles foram convidados, a eles foi dito
a primeira revelação e foram convidados a seguir as suas leis. Mas eles não se interessaram tanto que, como falamos já, eles corromperam a lei dos 10 mandamentos. E hoje nós temos uma média de, não recordo se é 765 ou 675 itens na lei dos hebreus para controlar suas vidas. Então até hoje carrega essas leis. E dessa forma ele se preocupa ainda mais com as coisas materiais e as coisas espirituais. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, poucos são aqueles que guardam o ensinamento do Mestre, e aqui nós ensinamos. É por isso que Jesus Cristo disse: chamado haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Chamado todos fomos, como diz nosso espírito Emmanuel, porque depende de Deus, mas não somos escolhidos, porque a escolha depende de nós. Então veja, como falamos no começo, a preocupação de Jesus Cristo era trazer orientação segura para que o homem pudesse entrar e fazer parte do banquete nupcial. Mas depende de nós, né? Não adianta nós só querer saber estudar e falar se nós não resolvemos modificar a nossa maneira de ser. E aqui tem a outra máxima, que eu tenho ela guardada em mim faz mais de 20 anos. Enquanto não conheceres o ensinamento de Jesus, faz o que quiseres, mas depois que ouvires a lição do Mestre, faz o que deres. Quem tem ouvidos que ouça. Essa máxima eu tenho, assim que eu achei ela no ano de 1999, por aí, eu botei no quadrinho e está lá na sociedade, no quarto, essa máxima, porque eu achei bárbara a maneira como ela se dirige a nós. Enquanto não conhecer o ensinamento do Mestre, faz o que quiseres. Depois de conhecer, ele faz o que deve, se não tem desculpa. Aquele que tem o conhecimento do ensinamento de Jesus, das leis de Deus, não tem mais desculpa de dizer o que eu não sabia ou o que eu não sei. Uma, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Só que nós, devido às nossas imperfeições, nós não conseguimos ouvir tudo que está na nossa consciência. Mas a cada vez que nós vamos melhorando nosso estado espiritual, nosso estado moral, nós vamos pensando os conhecimentos que estão na nossa consciência e trazendo para a nossa realidade. Então, a cada vez que eu procuro melhorar meu estado espiritual, a minha ética, a minha moral, eu refletindo, vou vendo que as leis vão aparecendo na minha consciência. Então eu começo a pensar essas leis que estão na minha consciência. E a doutrina espírita veio realçando para nós, chamando a nossa atenção daquilo que está escrito lá. Né? Então vem dizer para nós o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E nós chegamos então na porta estreita, que eu considero a essência desse capítulo de hoje. E aqui então o mestre estava indo para Jerusalém, nos conta Lucas, que ele diz assim, Lucas contando para nós: ele percorria a cidade, as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. Ele disse outra vez, que ele já tinha dito algo no caminho, e repetia agora nesse momento: a que compararei o reino de Deus? Então a maneira como falamos, ao meio de explicar aos homens como deveria entrar no reino de Deus. Então ele explicou de diversas formas, que toda a sua boa nova, toda a sua doutrina foi tudo para dizer para o homem como entrar no reino dos céus. E aqui é mais um. Então ele diz: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos eles encontram. Vejamos aqui, meus amigos, que Jesus Cristo não diz: não entrai pela porta larga. Ele diz: entrai pela porta estreita. O que ele identifica aqui é a porta estreita. Larga a porta da perdição. Então tem que larga o meio onde é que nós estamos. O meio que nós vivemos, aonde nós convivemos, aonde nós agimos, é largo esse espaço para expressar a nossa personalidade, como somos, as nossas imperfeições, o nosso primitivismo. Então o mestre fala: entrai pela porta estreita. E dessa forma ele continua naquela caminhada. Um daqueles que o acompanhava disse: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos poderão entrar e não poderão. Então veja, ele não fala novamente na porta larga, fala na porta estreita, que nós temos que procurar penetrar
nesse caminho que se torna estreito. Ele não é estreito, meus amigos. Espera aí. Ah, tá. Porque essa porta são tão estreitas, são poucos que dão. Porque essa porta tão estreita. Essa aqui é uma pergunta. Tá ali, agora que eu vi embaixo com interrogação. Por que essa porta tão estreita que só muitos poucos dá a transpor? E se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Então veja que aqui, meus amigos, quem fez essa pergunta, esse questionamento, não entendeu ou não entende ainda a questão da vida espiritual, da vida futura. Tanto que ele diz, por que essa porta tão estreita que só muitos poucos dá a transpor? Porque não é verdade. Jesus Cristo veio para nos orientar e dizer como que eu tenho que entrar para essa porta estreita. Ele não diz, tu entra pela porta estreita, os outros não vão entrar. É que ele está perguntando aqui. Então não são poucos que podem entrar pela porta estreita, todos nós podemos entrar. Mas para isso nós temos que seguir as pegadas do Mestre. Então é uma pergunta que quem faz não tem conhecimento em si daquilo que o Mestre Jesus Cristo falou para nós. E continua a pergunta. Se a sorte da alma é determinada para sempre, eu coloquei esse grifo, logo após a morte, nós sabemos que não. Que a nossa vida após a morte não é determinada por Deus, é determinada por nós. A forma que eu venho agir, como eu venho falar, como eu venho tomar as posições na vida material, ela destina para onde é que eu vou. Então não tem um destino certo no mundo espiritual para onde nós vamos. Estamos aqui uma média de 50, 60 pessoas. Talvez ao desencarnar não vamos nos encontrar, porque cada um tem um nível de consciência. Então ela não é determinada para todos da mesma forma. Mas ela pode ser que se apresenta. Lógico, um dia chegaremos à perfeição, porque o objetivo da nossa criação, né, é chegar à perfeição. Fomos criados tipos ignorantes, mas o objetivo é chegar onde é que Jesus Cristo está hoje, na perfeição total. Então, não é determinada para nós aonde é que eu vou após o meu desencarne. Então, é estreita a porta da salvação, porque há grande esforço sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor, para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Então, meus amigos, nós quando vivemos reencarnar, nós pedimos, como diz aqui também a fala de Emmanuel, diz aqui, todos rogaram a porta estreita e receberam, entretanto recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, nós devemos nos reajustar e reparar tudo aquilo que nós fizemos equivocado no passado. É por isso que nós estamos nesse mundo de expiação e provas, onde nós pedimos para vir para sermos felizes, porque ninguém reencarna para sofrer, todos reencarnamos para sermos felizes. Mas parece uma utopia. Mas infelizmente, para que eu seja feliz, eu tenho que passar por um sofrimento. Não que Deus queira, que Deus imponha. É porque eu me equivoquei no tempo passado, lesei a lei de Deus, corrompi essas leis, criei um campo espiritual para mim, cheio de sombras, que tem que ser reparado por mim mesmo. Então eu reencarno, peço para Deus, para passar por dor e sofrimento, aquilo que estamos passando hoje, para poder me estruturar e atenuar as dores que eu causei no passado e hoje então eu tenho que reparar. Então, quando diz, mas como que eu vou ser feliz? Eu tenho que sofrer para ser feliz? Tem. Porque eu tenho que reparar aquilo que eu me equivoquei num tempo passado. E dessa forma, meus irmãos, alargue a porta a esse mundo que nós estamos vendo. Aqui nós fizemos aquilo que nós bem entendemos, enquanto não tivermos conhecimento dos ensinamentos do Mestre. Então aqui nós somos quem somos, a nossa personalidade forte, né? Egoísta, a personalidade invejosa, e por enfim, cheio de imperfeições que cada um tem em si. O orgulho que nós trazemos do tempo passado, que nós estamos lutando para perder todas essas mazelas para poder entrar para essa porta estreita. É o mundo que se oferece para nós. Então a porta larga representa as vantagens pessoais, convivências, prazeres, terrenos e comodismos nas más tendências que nós temos que lutar e lutamos
aquele que já tem conhecimento da lei de Deus, do ensinamento do mestre, luta consigo mesmo para perder os vícios do passado. Mas o que ele vem fazer? O que ele está procurando? A porta estreita. Ele está procurando esse caminho que sabe que lá atrás está a felicidade. Foi assim que o moço rico perguntou ao Mestre Jesus Cristo: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E o que o mestre respondeu? Vá, vende tudo, doa aos pobres e segue-me. O moço rico entrou em parafuso no jargão popular. Diz: como que eu vou vender tudo, doar tudo e me tornar um pobre? Não entendeu as palavras do mestre. É como o doutor da lei, se fazendo advogado, perguntou ao mestre: quem é meu próximo? Aí Jesus Cristo conta a parábola do bom samaritano e pergunta ao doutor da lei: quem é o que tem mais misericórdia que o seu próximo? Diz: aquele que ajudou o seu próximo, que foi o samaritano. Então veja, meus amigos, nós procuramos a porta estreita. A luta é grande, a luta é enorme. Então a porta estreita, meus amigos, simboliza o esforço e a disciplina para conhecer e praticar as leis de Deus, que se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. A estreiteza da porta traduz assim, traduzindo dizer, uma pequena crise no processo evolutivo, no qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono dos hábitos e sentimentos próprios. Ou seja, nessa nossa caminhada evolutiva nós temos esse tropeço, essa crise que nós temos que enfrentar contra nós mesmos, que é eliminar as mazelas que temos no nosso espírito, que adquirimos em tempos passados porque achávamos que estávamos certos, ou alguém que nos orientou equivocadamente, nós seguimos, acreditamos, e é por isso que nós estamos hoje aqui querendo ver o que realmente o que é certo e o que é errado, para poder sermos felizes, que a nossa grande intenção é ser feliz um dia. E dessa forma, então, nós estamos saindo da forma primitiva e vamos abandonando os hábitos que adquirimos, e creio que sairemos desse planeta de regeneração que estamos entrando sem esses hábitos. Mas aqui vem outra pergunta, meus amigos, uma reflexão, uma argumentação: como viver de outra forma se ele só conhece esta vida? Como agir diferente? Como abandonar seus hábitos se ele não tem conhecimento de outra vida a não ser esta? Essa é uma pergunta que muitas das pessoas fazem. E nós mesmos fizemos, meus amigos. Como vou viver de outra forma se eu não conheço a vida espiritual que Jesus Cristo falou lá atrás? Como eu vou me agir de outra forma se eu não sei qual vai ser meu futuro amanhã? Isso são perguntas que um homem que não tem conhecimento da lei de Deus faz a si mesmo. Por que eu vou ser bom? Por que eu vou perdoar? Por que eu vou ser indulgente? Por que eu vou ser caridoso? Se a vida começa aqui e termina aqui. Então veja o grande equívoco que a maioria da humanidade tem ainda, e não se dedicar ao bem, ao bom e o belo, que acha que ainda vai terminar aqui, que não tem vantagem nenhuma em ser bondoso e caridoso com o seu próximo. Então ele começa a fazer essas perguntas: como abandonar os seus hábitos que ele acha que é certo? Se ele fazer diferente não vai ganhar nada. É isso que muitas pessoas pensam. Por que eu vou ajudar? Não vai mudar a minha vida, vai continuar a mesma, vou morrer dessa forma. Então veja o grande equívoco que o homem tem, a maioria dos homens tem, em pensar na questão existencial que nós temos, que não conhece por que nós estamos aqui. E a doutrina espírita vem dizer de onde é que eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui e quem eu sou. Esse é o objetivo maior da nossa doutrina, baseado tudo em cima do ensinamento do Mestre Jesus Cristo. Aqui eu trago novamente aquela reflexão: enquanto não conhecer as palavras de Jesus, faz o que queres, mas depois que ouvir o ensinamento do Mestre, faz o que deves. Então, seguir pela porta estreita é reformar-se intimamente, meus amigos, é construir os valores morais que são eternos. A evolução espiritual é um processo gradativo, e por isso que nós temos diversas reencarnações. A cada uma nós vamos dando um passo à frente. Nenhuma reencarnação é perdida. E nesta, como tem dito alguns, é a melhor reencarnação que temos. É porque nós estamos tendo conhecimento de saber realmente das leis de Deus, do ensinamento do Mestre, como fazer para sermos felizes. E apesar do sofrimento e dores que passamos, ela é uma das melhores reencarnações que estamos tendo. Então é um processo gradativo, não é do dia para o outro que nós vamos sermos bons.
Mas se nós fizermos força, o mundo espiritual vai ver que eu estou me esforçando, até que eu possa repetir. Então precisamos repetir o bem até que se torne hábito. É assim que nós fizemos o bem pelo prazer de fazer. É sempre persistindo, fazer o bem. Não interessa se o outro merece ou deixa de merecer, se ele fez alguma coisa para nós ou não fez. É como disse nosso irmão Divaldo e muitos outros dizem: o que interessa é o que eu faço. O que o outro vai fazer depois, com as vantagens que eu estou oferecendo para ele, é problema dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte, auxiliar o meu próximo, fazer o bem para ele, porque todo o bem que eu faço volta para nós. Muitas vezes nós não percebemos, que nós somos céticos ainda, não percebemos as grandes vantagens que recebemos quando fizemos o bem. Porque nós estamos envoltos na materialidade, não vimos. Mas se nós começarmos a refletir nas nossas preces de manhã, nossas preces da noite, vamos ver a nossa saúde. Há quanto tempo que eu não vou ao médico? Há quanto tempo eu não me incomodo? Há quanto tempo a minha vida vai bem? Meu emprego vai bem? Então essas coisas são tudo vantagens, são tudo benesses que recebemos porque nós vamos agindo bem. Porque nós criamos, meus irmãos, um campo vibracional à nossa volta, que ele vai, a cada consequência que aparece na nossa vida, esse campo reage. Se eu fizer só coisas ruins, pensamentos maus, enchemos o nosso campo vibracional de miasma, de sombras. E quando as coisas boas se aproximam de nós, essas sombras repelem. Porque eu estou imbuído, estou saturado de coisas ruins. Mas quando estou voltado para o bem, as coisas se aproximam de mim e eu não percebo. Porque eu estou bem, meu campo energético, meu campo espiritual está bem. Então eu não sinto quando as benesses se aproximam de nós. Então, meus amigos, já que fomos buscar lá no Céu e Inferno, um livro bastante interessante, que é aquele que nos conta a vida espiritual. Enquanto os outros livros os fundamentais da nossa doutrina nos falam de filosofia, de ciência, de religião, o Céu e Inferno fala da justiça divina. Então aqui, meus amigos, nós vamos ver o que é que vamos encontrar no mundo espiritual. E quando a gente lê, a gente toma mais consciência por que eu tenho que melhorar no estado espiritual, meus amigos. Eu li esse livro aqui diversas vezes, mas nunca tinha estudado. No ano passado, convidaram para fazer um estudo sobre esse livro. Era quase um seminário, eu tive que estudar ele todinho, li ele umas quantas vezes. E foi vendo o quanto ele vem chamando a atenção nossa, o porquê que eu tenho que ser bom. E aqui eu peguei o lado da justiça divina, lá no 6, capítulo 7, diz assim: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, um resultado de uma imperfeição. Então veja, já dá um bom tempo nós refletirmos. Se eu não resolver fazer o bem, e se eu lembrar, é porque eu tenho imperfeição em mim. E como nós estamos nessa terra para reparar as nossas imperfeições, eu começo a voltar atrás. Então, quando eu não faço o bem, naquele ponto está a minha imperfeição. Então, sabendo disso, para ser feliz, eu tenho que procurar reparar e aprimorar o meu estado espiritual. Então, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então veja, aquilo que já falamos lá atrás, se eu não fizer o bem, meu irmão, e for conivente com o mal que o outro está fazendo, eu também terei as consequências, porque o mal aconteceu ao meu semelhante. Então o nosso livro do Céu e Inferno veio nos falar dessa forma, e vai nos chamando a atenção item a item da nossa vida, dizendo por que eu tenho que ser bom. Eu pedi ao Pai, como disse o nosso irmão Emmanuel lá atrás, pedi para entrar pela porta estreita, pedi para ser escolhido, mas eu venho, como se diz o jargão popular, pisando na bola. Eu venho deixando escapar de mim o meu lado escuro da vida. Então nós temos que nos preparar para sermos felizes, para participar desse mundo de regeneração que estamos nós hoje, mas que infelizmente não aconteceu ainda, porque precisa essa transição toda de dor e sofrimento.
Mas a nossa Terra já é um mundo de regeneração. Porque dentro da escala evolutiva dos mundos, de épocas em época, eles trocam de patamar evolutivo. Então a nossa Terra já trocou de patamar evolutivo. Mas os espíritos que vivem, encarnados e desencarnados, não acompanharam a evolução do nosso planeta. E muitos querem o planeta de regeneração, mas querem que outros se regenerem. E não nós. A regeneração tem que começar por mim, meus amigos. Então aqui, esse livro no Céu e Inferno nos chama a atenção para isso. O que interessa, como já foi dito, no mundo espiritual, aqui nesse livro que fala, que mais o espírito se lembra quando desencarna, é o bem que fez e o bem que deixou de fazer. Aí é que ele sofre, porque ele começa a lembrar o que foi que eu fiz e o que eu deixei de fazer. São as únicas duas coisas que ele se preocupa, que o restante, meu irmão, matéria, dinheiro, situação... Não, ele não se lembra de mais nada, porque no mundo espiritual não tem nada disso. No mundo espiritual só tem nós, a minha consciência, lembrando o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim para o meu semelhante. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Foi palavras de Cristo. E quando renuncia a tudo quanto tem, é renunciar os equívocos, as imperfeições que nós tivemos. Renunciar ao orgulho, ao egoísmo, em vez de renunciar, sacrificar essas imperfeições. Porque se eu não renunciar a isso, não posso seguir Jesus Cristo, e ele tem razão. Como que eu vou me aproximar dele que estou cheio de mazelas em mim? Então ele diz que quem não renuncia a tudo quanto tem, então eu vou olhar o que é que eu tenho de bom e o que é que eu tenho de mal em mim. E tenho que renunciar às coisas más. Deixar tudo para trás, porque eu não levo nada daqui. Nem todos que dizem Senhor serão, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta, na hora da dor e sofrimento, nós gritarmos, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nós, espíritos, não temos mais o direito de perguntar o que foi que eu fiz, porque eu sei. Nós, espíritos, sabemos que quando acontece alguma coisa que me fere, que faz eu sofrer, nós vamos perguntar o que foi que eu fiz para mim, onde é que eu errei. Aí eu começo a refletir e começo a ver que o que está acontecendo agora são frutos do passado, do dia de ontem, e tudo aquilo que eu fizer agora será fruto no dia de amanhã, na vida futura. Então, se nós já sabemos, meus amigos, que tudo que eu faço agora são resultados de um equívoco do passado, por que eu vou errar de novo? Porque eu sei que as consequências do meu equívoco de hoje vai ter resultado amanhã. E como eu disse no começo, nós já somos seres inteligentes para poder errar duas vezes. Santo Agostinho falou, lá em 1857, o homem já tem inteligência suficiente para saber o que é bom e o que é ruim para ele. E nós temos um 2025, meus amigos. Não podemos mais negar aquilo que a doutrina espírita vem dizendo e começa nos trouxe. E para terminar a nossa conversa, haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O caminho único que vos está aberto para achar graça perante a Ele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados, pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Não multiplicará simplesmente porque eu sei, multiplicará porque ele vem trazer as orientações do Mestre, com mais transparência, com mais completude, vem explicar mais, a vírgula, dizendo o que é que eu tenho que fazer, deixar de fazer, o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Então a doutrina espírita vem multiplicar o número escolhido dessa forma, porque nós vamos tomando conhecimento disso, vamos apropriando da lei de Deus para a nossa consciência, e assim nós vamos adquirindo e procurando e se apropriando da felicidade que nós queremos. Assim, meus amigos, eu fico grato pela atenção que me deram nesse momento, que nós possamos encontrar em outra oportunidade. Mais uma vez agradeço a direção da casa, que deu essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos essas reflexões que fizemos
para progredirmos em frente e um dia chegar realmente esse mundo de regeneração que tanto almejamos. Que a paz de Deus Jesus esteja com todos.